Claro que a Apple tinha que aprontar para cima dos futuros compradores do iPhone 15. Afinal de contas, Tim Cook deve ter algum tipo de prazer sádico para deixar os clientes da empresa infelizes em algum momento do ano. Na iminência do lançamento do iPhone 15, surgem informações sobre a escolha, ou melhor, obrigação ou ausência de escolha, como você preferir, da Apple de abandonar o conector Lightning em favor do versátil e amplamente utilizado USB-C. A medida é resultado da pressão imposta pela União Europeia em busca de uma padronização universal para os carregadores dos smartphones comercializados no velho continente. O problema está na forma em como a Apple optou por adaptar o conector em seu novo smartphone, e isso não passou desapercebido dos vazadores de informações e especialistas em tecnologia. E a decisão da Apple já causa desconforto em todos, e é sobre esse desconforto que eu vou falar nesse vídeo. Recentemente vieram à tona imagens dos cabos USB-C que acompanharão o iPhone 15. Esses cabos, que podem ser encontrados dentro da caixa do dispositivo, apresentam um design trançado e um leque de cores vibrantes, buscando entregar personalização e durabilidade ao acessório. Mas existe uma dúvida se a cor do cabo vai corresponder ao modelo específico do iPhone adquirido, o que levanta incerteza sobre a experiência de uso do iPhone 15 nesse aspecto. Uma das possibilidades levantadas pelos especialistas é que tipos de cabos diferentes podem se comportar de forma diferente na velocidade de recarga de bateria do smartphone da Apple, o que é péssimo em vários níveis. Os detalhes mais intrigantes sobre o USB-C do iPhone 15 emergiram das revelações do usuário conhecido como Majin Buu. Isso mesmo que você está pensando, é uma referência ao personagem da série de animação Dragon Ball. Enquanto as expectativas estavam voltadas para uma possível revolução na velocidade de transferência e carregamento, as informações fornecidas pelo especialista sugerem uma realidade decepcionante. E isso acontece porque, basicamente, Tim Cook não gosta de ver você feliz. O novo cabo USB-C para o iPhone 15 se alinha ao padrão USB 2.0 20V3A, limitando assim a velocidade de transferência a 480 MB por segundo. Isso significa que, em termos de transferência de dados por cabo, a velocidade será comparável à oferecida pelo já ultrapassado Lightning. A Apple tinha a oportunidade de aumentar a potência e a velocidade de recarga e transmissão de dados via cabo no iPhone 15, mas de forma conservadora, conveniente e quase paradoxal, optou por manter padrões técnicos relativamente próximos ao que o Lightning já estava oferecendo. Fica a impressão aqui de que a Apple só está mesmo colocando o USB-C no novo iPhone por pura obrigação e nada mais. A empresa nem está tentando melhorar a experiência de uso, mesmo com o avanço de um recurso que é muito superior em relação ao Lightning. Os dados compartilhados pelo Majin Buu também apontam para um cabo USB-C mais longo em comparação com o seu antecessor Lightning. Com uma extensão de mais de 1,5 metros, em contraponto ao anterior de 1 metro, a Apple oferece uma vantagem tangível aos usuários que desejam utilizar os seus dispositivos enquanto carregam. Mas nem tudo é motivo de reprovação nessa mudança tecnológica. A adoção do USB-C representa também o fim das restritivas limitações do modo Made for iPhone, presente nos cabos Lightning. Isso significa que os usuários não estarão mais vinculados à necessidade de comprar exclusivamente os cabos oficiais da Apple. Essa flexibilidade é uma espécie de reviravolta positiva em meio à desilusão gerada pelas especificações do novo conector. É um ganho de qualquer forma, já que é um item a menos para se sentir aprisionado às filosofias da Apple. E, em termos técnicos, existe uma relativa melhora na velocidade de transferência de dados, mas é um avanço que deve estar disponível exclusivamente nos modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Essa informação vem de uma fonte confiável que é ninguém menos que o analista de mercado Ming-Chi Kuo. Ele reforça que as velocidades se elevarão consideravelmente com a importação do padrão USB 3.2 ou mesmo do Thunderbolt 3 nessas novas portas USB-C. Essas novidades estariam exclusivas nos modelos Pro e Pro Max do iPhone 15. As tecnologias de transferência de dados têm o potencial de alcançar velocidades de até 20 GB por segundo para o USB 3.2 e 40 GB por segundo para o Thunderbolt 3. E sim, são avanços reais nas tecnologias de velocidade de recarga e transmissão de dados
mas que infelizmente não devem chegar aos modelos mais acessíveis do iPhone 15, ou melhor, menos caros. A gente tem que parar de dizer que o iPhone 15 é barato, porque ele não é. Ele só é menos caro em relação aos modelos Pro e Pro Max. E ainda assim, a gente tem que levar em consideração que a gente está falando dos iPhones vendidos nos Estados Unidos e nos mercados europeus. No Brasil, a gente tende a receber o iPhone mais caro do mundo mais uma vez. A Apple, infelizmente, decidiu limitar o potencial das portas USB-C nos modelos base do iPhone 15, com o claro objetivo de aumentar ainda mais as distâncias técnicas desses modelos para as versões Pro e Pro Max da próxima geração do smartphone, com o logo da maçã mordida na parte traseira. Isso é algo compreensível quando a gente olha para a situação apenas e exclusivamente para os interesses de mercado da própria Apple. Mas é pouco aceitável quando olhamos para o potencial desperdiçado pela empresa de Cupertino em oferecer um ganho técnico objetivo em todas as novas versões do iPhone 15, o que agregaria valor à geração como um todo e não apenas para os modelos que custam ainda mais caro. A liberdade de escolha dos cabos é sim uma vitória para os usuários, pois a Apple é conhecida por atrelar o consumidor aos seus acessórios e softwares, entendendo que a única experiência de uso válida é aquela onde o usuário é preso ao seu ecossistema de produtos de todas as formas possíveis e imagináveis. Por outro lado, capar a velocidade de transferência de dados e energia aquém do esperado gera aquele natural sentimento de decepção. Um gosto amargo na boca de uma empresa que se vale do conservadorismo para justificar escolhas de caráter econômico e que passam longe dos melhores aspectos técnicos dos produtos. Eu preciso me acostumar que, em alguns casos, a Apple passa longe da inovação, mas distorce a realidade para todo o público em níveis estratosféricos, para que muitos usuários acreditem que ela ainda é uma empresa mágica e revolucionária, quando claramente deixou de ser. Eu escrevi até no texto o jargão, se é que um dia foi, mas eu não posso ignorar todas as inovações que a Apple ofereceu no mercado de tecnologia. Mas o problema da empresa de Cupertino nesse momento é simplesmente capar recursos que poderiam ser muito melhores e que poderiam marcar efetivo diferencial não só para os seus dispositivos, como também quando é traçado um paralelo para os dispositivos da concorrência. E aí eu sou obrigado a dizer que em vários e vários smartphones Android você encontra capacidade de recarga de bateria mais rápida, maior velocidade na transmissão de dados e principalmente um maior respeito ao consumidor por não capar recursos em smartphones que já são muito caros. Nesse aspecto, Samsung, Xiaomi, Huawei, Motorola e praticamente todas as outras marcas de smartphones Android oferecem basicamente aquilo que o usuário paga pelos dispositivos. E não é um preço barato. A gente não pode se esquecer que um Samsung Galaxy S23 Ultra custa tão ou mais caro que um iPhone 14 Pro Max.